Com uma atuação defensiva que merece elogios, Corinthians vence o Palmeiras pelo placar de 1-0, abre vantagem na decisão do título do Paulistão e depende agora do empate no jogo de volta para conseguir encerrar um jejum de títulos que desde 2019 que o Corinthians não grita é campeão. Tivemos o derby, seguindo mais um derby repleto de histórias, repleto de rivalidade, repleto de polêmicas em vários jogos, inclusive com algumas críticas dos torcedores do Corinthians em relação à arbitragem. Já abro aqui esse vídeo, esse pós-jogo de Palmeiras 0, Corinthians 1, com o gol de Yuri Alberto, citando que não tenho o que criticar, a gente pode já falar, a arbitragem acho que passou ilesa, o Rafael Claus, que tinha algumas polêmicas recentes em jogos de Corinthians e Palmeiras, apitou mais uma vitória do Corinthians, inclusive o Timão tem um retrospecto favorável nos jogos que o Claus apita, isso é um ponto interessante. Tivemos um clássico com duas ideias de jogo bem distintas, né? O Corinthians entrou, a gente pode falar, o Corinthians entrou para não perder, o Corinthians entrou para se manter vivo na final, para poder ter o jogo de volta na Neoquímica Arena. Por que eu estou citando isso? O Corinthians foi eliminado da Libertadores, da fase preliminar, por conta do 3-0 lá no Equador, e não conseguiu reverter, venceu pelo placar de 2-0 na Neoquímica Arena, insuficiente para conseguir avançar para a próxima fase. Então o Ramon Dias armou um time para segurar um empate ou uma derrota por 1-0 e resolver na Neoquímica Arena. Então apostou no time titular base que vem sendo utilizado e colocou o Romero no lugar do Garro. O Garro já era dúvida contra o Barcelona do Equador, bem reclamando de questão física. O Barro acabou ficando no banco de reservas, ele sequer entrou em campo, até porque também o Corinthians, a postura foi de uma marcação muito forte. E o Abel Ferreira, com a chegada do Vitor Roque, manteve a ideia de jogar com 3 atacantes. Qual foi o ponto, a grande questão disso? A gente teve um primeiro tempo com muitos erros de passe dos dois lados, com o Palmeiras melhor, o Palmeiras tendo mais posse, mais volume de jogo, e o Corinthians tentando esfriar a partida, mantendo a posse de bola. Não conseguiu nos 10, 15 primeiros minutos, mas depois a gente viu o Corinthians no primeiro tempo conseguindo tocar a bola, conseguiu até conseguiu alguns escanteios de sequência, porque conseguiu ter um desafogo, principalmente pelas laterais, com o Angileri, com o Mateuzinho, o Carrillo jogando muito bem, mas sentiu demais a ausência do Garro, sentiu demais um cara pensando ali no meio de campo. Então o Mendes voltava para tentar armar, o Romero tentava voltar algumas vezes, mas o Corinthians tinha essa dificuldade, tanto que termina o primeiro tempo com poucos lances de perigo. O Estevão tem um lance numa jogada do Estevão que consegue levar melhor ali pelo lado direito, faz o cruzamento, o Hugo Spalma no rebote, se eu não me engano, acho que o Veiga chuta e o Mateuzinho tira quase em cima da linha. Então foi um lance assim mais perigoso, um lance mais claro da primeira etapa, a gente pode falar. Então realmente foi um primeiro tempo de muita marcação, onde o Corinthians, com a proposta de jogo, levou a melhor, povoou o meio de campo, e o Palmeiras teve problemas, porque jogando com 3 atacantes, teoricamente você dá mais trabalho para a defesa adversária, só que por um outro lado você perde no meio de campo. Então o Corinthians, que inclusive vem na ideia de jogo, né, o Ramon, o que ele fez, até porque o Corinthians não está conseguindo fisicamente ter isso, né, que é a marcação-pressão que a gente fala, que é a marcação no ataque. O Corinthians fez uma linha, então marcava da intermediária do ataque do Corinthians para trás. Então praticamente o Corinthians tinha 11 jogadores na sua defesa. Era o Yuri às vezes mais avançado, o Memphis, mas assim, pouco depois do meio de campo. E a ideia era assim: Palmeiras, toma a bola, e a gente vai focar na marcação. Então a bola não chegava para o Vitor Roque, a bola não chegou para o Facundo Torres, e o Estevão não conseguia receber bolas com passes precisos. Foi muito lançamento, o Estevão na velocidade conseguiu levar melhor em alguns lances no primeiro tempo. Termina 0-0, vem algumas mudanças no segundo tempo. O Palmeiras já tinha tirado o Marcos Rocha, se lesiona no primeiro tempo, entra o Mike. O Corinthians tira o Martínez, cansado, com problemas físicos, também está sentindo já essa rotina desses jogos decisivos que o Corinthians passou recentemente. Coloca o Rian, forçando na marcação. E aí, nesse mérito do Corinthians, consegue ter um desarme defensivo, bola chega no Carrillo passa para o Memphis sai da marcação, dá um belo passe para o Yuri Alberto, que consegue sair da marcação também do Palmeiras, chuta, sem chances para o Everton, marca o único gol da partida, marca o gol da vitória do Corinthians.
começa depois aí em seguida, o Palmeiras tentando criar espaços, mas o Corinthians muito bem postado na defesa, muito bem fechado ali na entrada da área e dentro da área, e dando as bolas para o Palmeiras chegar em cruzamentos, não tentar cruzamentos tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. O Abel tenta melhorar a qualidade ofensiva, então coloca o Flaco Lopes, tenta pensar em mais o centroavante, tenta mexer um pouco ali no meio de campo, mas nada que conseguisse realmente dar perigo pro Corinthians, exceto algumas jogadas individuais do Estevam, inclusive um chute perigoso que o Hugo tenta fazer uma defesa, a bola pega de um jeito tão estranho assim. Eu achei inclusive que tinha sido gol, mas é uma defesa importante do Hugo, mas um chute bem perigoso do Estevam, mas insuficiente. A gente termina a partida com o resultado, uma vitória do Timão pelo placar de 1-0. Apesar do Yuri Alberto ter sido eleito o craque da partida, para mim acho que a gente tem que elogiar muito a atuação do Corinthians na defesa. Então é difícil até colocar para mim em relação a quem foi o melhor dos jogadores do Corinthians. Eu gostei muito vem atuando bem, vem fazendo uma boa dupla de volantes do Martinez com o Ranieri. A zaga funcionou muito bem. O Andileri, que é o lateral esquerdo que chegou recentemente ao Corinthians, vem trazendo qualidade. Mateuzinho vem melhorando, vem subindo de produção, mantendo uma regularidade nos últimos jogos. Gustavo Henrique, acho que a gente pode até colocar talvez como o grande destaque da partida, mas teve o Carrillo atuando muito bem. Carrillo desafogando também, foi um cara que conseguiu fazer o Corinthians entrar um pouco mais no jogo, num momento que o Corinthians errou diversos passes, sentindo demais a ausência do Galo. E o Félix Torres também atuando muito bem ao lado do Gustavo Henrique, salvo 2 passes errados no primeiro tempo que deram problema, deixaram o torcedor corintiano preocupado. Preocupou a defesa do Corinthians em 2 bobeadas do Félix Torres, que gosta de dar emoção para o torcedor corintiano. Do lado do Palmeiras, acho que o destaque a gente pode colocar para o Estevam, que mostra realmente que é um jogador diferenciado. Mesmo sendo muito bem marcado, ele conseguiu arrumar espaços, conseguiu individualmente criar algumas jogadas. Mas muito pouco. Então o Palmeiras praticamente no clássico contra o Corinthians era bola para o Estevam e ele tentar resolver sozinho. É muito pouco para um time que está lutando por título. Em termos de destaques negativos, Rafael Veiga foi muito abaixo, Facundo Torres não conseguiu sair da marcação, os laterais do Palmeiras foram mal, Piquerez não conseguiu dar ajuda ofensiva, Marcos Rocha, depois o Mike também não conseguiram agregar, e do lado do Corinthians eu coloco o Romero, que foi a opção do Ramon Dias, numa ideia de marcação, tanto que a gente viu, né? O trio, a ideia eu imaginei que seria com o Memphis armando jogadas, mas não. Ele colocou tanto o Memphis quanto o Romero para ajudar na marcação. E eu achei que o Romero não agregou tanto. Então talvez o Thales Magno, que foi o jogador que entrou no segundo tempo, poderia ter começado. Eu teria, inclusive, quando saiu a escalação, eu teria colocado o Breno Bidon para atuar. O Bidon ajuda na recomposição e poderia ajudar na criação de jogadas ao lado do Carrillo. Tem que aprender a pronúncia, que eu achava que era Carrillo, aí na transmissão tá falando que é Carrillo. Então vamos ver aqui, aí depois dos próximos vídeos a gente tenta falar aqui mais tranquilo. O resultado não tem, 1-0 é muito pouco, é totalmente possível o Palmeiras vencer na Neoquímica Arena, já conseguiu esse resultado, então 1-0, penalidades, aí seria toda aquela pressão, mas o Corinthians tem um retrospecto bom na Neoquímica Arena, vem jogando bem na Neoquímica Arena, vem conseguindo bons resultados, não perde desde o dia 20 de agosto lá na Copa Sul-Americana e quando classificou nas penalidades, então o Corinthians vem tendo um bom desempenho. A data FIFA será importante para os dois times, para recuperar jogadores fisicamente, e aí vem muito mais para o Corinthians, casos do Garro e do Yuri Alberto. Né? O Martinez saiu esgotado, também sentindo a parte física, mas vai estar com a seleção da Venezuela, então a data FIFA vai pesar por um outro lado. Né? A gente tem o Estevam convocado, o Richard Rios convocado, o Corinthians com o Félix Torres, Romero, o Carrillo e o Zé Martinez e o Memphis também, mas o Memphis volta dia 23, ele vai servir a seleção da Holanda, joga dia 20 e 23, aí vai estar à disposição, volta antes do segundo jogo da final. Então a gente vai ter esse outro acréscimo na final. Como é que vai ser com os jogadores convocados? Não foi liberado ainda, não tá, o Uruguai não costuma divulgar, mas isso já é acertado entre os clubes, mas tem a chance de jogadores importantes do Palmeiras, aí questão na verdade do Emiliano Martins, o Facundo Torres que é titular, o Estevam estará com a seleção brasileira, então alguns jogadores podem não estar 100% fisicamente para o jogo da final, o jogo decisivo. Então o clássico é importante porque mantém o Ramon vivo, a gente já tinha comentado também que dependendo do resultado,
a diretoria do Corinthians iria demitir o Ramon Dias, sim, uma grande chance disso acontecer, inclusive hoje, nesse domingo. Se tivesse tomado um 2-3-0, era capaz de ter uma decisão da comissão técnica, da diretoria, de encerrou o ciclo, acabou, não serve mais, vamos procurar um novo técnico. Inclusive já tem informações de técnicos que já foram sondados, de conversas que já teve em andamento, de possíveis substitutos para o Ramon Dias. O resultado deixa vivo, mantém um retrospecto, vem uma sequência, estou falando de novo, o Corinthians chegando, vindo de uma sequência de bons resultados, com destaque, eliminou o Mirassol, aí você tem a vitória frente ao Santos, num jogo tecnicamente que não foi bom, mas que o Corinthians conseguiu se portar melhor, conseguiu ser mais fisicamente melhor, conseguiu combater mais. Depois a vitória contra o Barcelona do Equador, que não foi suficiente para classificar, mas de novo também uma partida de muita entrega física. E o jogo contra o Palmeiras também, que fisicamente o Corinthians mostrou uma marcação muito forte, se portou muito bem, e o segundo jogo o Corinthians não sofre gols. Então isso é importante. Se o Corinthians não sofrer gol, por exemplo, na Neoquímica Arena, é o título alvinegro. Então a defesa pode funcionar bem. Eu não vejo o Ramon Dias mexendo muito no time. O que deve ter de novidade para o jogo da Neoquímica Arena é a entrada do Garro no meio de campo fisicamente. E aí o Corinthians tentando buscar o jogo, de repente faz um gol que aí 1-0, abre 2-0 de vantagem, precisaria realmente tomar uma virada em casa para poder, a partir daí, para as penalidades. Aí não vejo o Corinthians também com tantos problemas. Mas não tem nada decidido, O Corinthians precisa jogar muito sério na partida de volta. E o Palmeiras, o Abel vai ter uma dor de cabeça para pensar, porque nessa formação com 3 atacantes e com o Veiga, com o Aníbal, Emiliano Martins ou o Ijadiels, e com laterais que hoje não estão apoiando tanto, até por conta de jogar com 3 atacantes, o Abel vai ter que pensar no que ele vai fazer. O que ele vai fazer para o jogo de volta. Se ele repetir a mesma escalação, é muito provável que o Corinthians consiga manter a vantagem no meio de campo e controle a partida. Ele precisa ter outras ideias. De repente, uma novidade que a gente pode ter para o jogo da volta pode ser o Paulinho. Aí você ter o Paulinho ali no ataque, por mais que você não jogue com 3 atacantes, mas um Paulinho, o Estevão e o Vitor Roque, te dá uma outra pressão, te dá uma outra qualidade. O Paulinho é um jogador muito técnico, de muita qualidade, estava no Atlético Mineiro sendo um dos protagonistas ao lado do Hulk. É uma contratação que o Palmeiras investiu muito dinheiro, então de repente no segundo jogo pode ser um diferencial e aí trazer algo a mais, mas todo jogo de xadrez que será necessário, que os treinadores vão ter esse período da data FIFA para pensar. O Abel em como reverter o resultado, conseguir a vitória na Neoquímica Arena para garantir o título no tempo normal, se vencer por 2 gols, ou levar para as penalidades. E o Ramon Dias ter aquele cuidado, saber que a pressão da torcida vai ser para tentar conseguir o resultado, ganhar, de repente até conseguir uma vitória tranquila contra o Palmeiras, mas lembrar que ele tem a vantagem, está com o regulamento embaixo do braço. Então, um empate garante o título do Corinthians. Então, também tem aquela coisa de como é que eu armo o time. Me fecho na defesa e busco um empate, já seguro o jogo, ou tento um gol para poder abrir a vantagem. Mas aí, isso é assunto para as próximas semanas, a gente vai acabar debatendo bastante isso aqui no canal Futejogs. Então, pós-jogo de Palmeiras 0, Corinthians 1, chegando ao final, galera. Abraços.